Olá, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, gente, seguindo aí o nosso trabalho, nós vamos continuar falando do Sistema Marista de Educação, SME, capítulo número 7. É um capítulo que trouxe para a gente a preocupação com a sobrevivência no ambiente terrestre. Na última aula, nós trabalhamos já a estrutura dos vegetais, especialmente relacionada à água, né? A gente falou que, por exemplo, os vegetais necessitam da água para realizar a fotossíntese. E a água que os vegetais obtêm vem do solo. Através das raízes é que eles absorvem a água. Essa água absorvida junto com os sais minerais vão se transformar na seiva bruta, que tem que ser levada até as folhas. Então, por meio do xilema, a água vai subir contra a gravidade mesmo, né, para chegar até as folhas. Você lembra aí que o xilema transporta seiva bruta, é formado por células mortas, cujas paredes celulares são enriquecidas e enrijecidas com a lignina. Beleza? Foi esse o ponto em que nós trabalhamos na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando dos vegetais, agora mais especificamente sobre a raiz. A raiz é um órgão vegetal, e esse órgão vegetal é o responsável pela absorção da água, tá bom? Por isso que quando nós observamos a raiz de uma planta, a gente vai observar, vai identificar algumas estruturas, tá legal? Na aula de hoje eu quero falar para vocês especialmente sobre aquelas raízes que são maiores, que eu vou encontrar na maioria das árvores, né? Que vai ajudar na fixação da árvore e que também vai ser responsável pela absorção da água, beleza? Bom, então vamos lá. Observa esse desenho que está aqui ao lado, ó. Nesse desenho, a gente tem um esquema geral de uma raiz. Essa raiz aqui é chamada de raiz axial ou raiz pivotante. É porque ela tem um eixo, tá vendo? Dá para eu traçar uma linha aqui imaginária nela, né? Nesse eixo imaginário tem uma ponta que é a mais profunda. Lá nessa ponta, a gente vai encontrar, na extremidade da raiz, uma estrutura que é chamada de coifa. A ideia é que essa coifa seja um tecido mais resistente, de proteção, porque a raiz cresce aí na ponta, e essa coifa, então, tem que abrir caminho justamente por dentro do solo. Você já pode imaginar que não é um trabalho muito simples, né? Vai exigir, né, dessa coifa que ela seja bastante resistente para perfurar o solo que a planta está, né? Logo depois da coifa, a gente vai observar aqui, ó. Opa, cadê meu cursor? Está aqui. Logo depois aqui da coifa, a gente observa uma zona de multiplicação. Essa zona de multiplicação é uma zona, é uma região em que acontecem muitas divisões celulares. Aqui está aumentando o número de células. E é por isso, porque está aumentando esse número de células, que a gente vai ver a raiz crescendo em profundidade. Tá certo? Além de aumentar o número de células, as células ficam mais alongadas. E a raiz, então, vai crescer aqui nas pontinhas. Um crescimento que a gente chama de crescimento primário. Tá legal? Bom, logo em seguida, subindo aqui nessa estrutura da raiz, a gente observa aqui uma zona de maturação. E nessa zona de maturação, eu vou encontrar verdadeiros prolongamentos dessa raiz. Esses prolongamentos juntos formam o que a gente chama aqui de zona pilífera. A zona pilífera, gente, é uma região onde o prolongamento da superfície da raiz aumenta o contato com o solo. Consequentemente, aumenta também a área para absorção de água. Essa zona pilífera aí é que é a grande responsável pela absorção de água, tá bom? Bom, subindo mais aqui nesse nosso eixo imaginário, cadê meu
cursor, esse cursor some toda vez na minha visão. Então, ó, subindo mais aqui, ó, tá certo? Nesse nosso eixo imaginário, a gente vai encontrar as raízes laterais. Essas raízes laterais vão compor a zona de ramificação, né? Elas vão ter a grande e importante função de dar sustentação para a árvore, né? À medida em que elas vão se expandindo lateralmente, elas conseguem suportar e dar sustentação ao todo o tronco, à copa da árvore, né? E se você reparar, essas raízes laterais têm uma estrutura semelhante àquela raiz central, né? Que vai ter a coifa, zona de maturação e zona de alongamento, e a zona pilífera, a região onde a gente vai observar a absorção de água através desses pelos. Ok, tranquilo. Você consegue identificar aqui a raiz. Para mim, muito importante que você olhe aí a figura e faça a relação com o que a gente está falando. Vou seguir em diante, hein? Tá bom? Essa é a raiz da qual a gente quer falar. Bom, seguindo aqui em diante, então, vamos lá. Opa, voltando aqui. Nesse meu desenho, a gente está observando aqui a estrutura de um corte transversal dessa raiz. Então, eu fiz um corte transversal, né? Justamente daquela região onde tem os pelos, a zona pilífera. Você está vendo aqui os prolongamentos que formam esses pelos, entre aspas, tá certo? E essa é a grande região responsável pela absorção da água, tá bom? Nessa absorção da água aqui, ó, a gente vai ampliar essa visão, né? Amplia aqui a visão, então agora eu estou verificando todo o esquema, desenho esquemático mesmo, né? Então, ó, aqui é a região onde tem o pelo, tá bom? E aqui embaixo seria correspondente à região central. Nessa região central é que eu vou observar os vasos condutores, floema e xilema. Por isso, a água tem que chegar até aqui. Você já sabe que essa água vai ser transportada pelo xilema, beleza? O restante do caminho são outros tecidos, tá legal? Bom, queria te chamar a atenção para isso. Essa água tem duas possibilidades de caminho. Um caminho que está aqui desenhado em vermelho, esse caminho é por entre as células, está vendo? Ele vai passando aqui por entre as células e é chamado de apoplasto. E tem esse caminho azul. Nesse caminho azul, a água passa por dentro das células. Esse caminho azul aqui é chamado de simplasto, beleza? Então, a água tem duas possibilidades, ou duas vias. Ou ela passa por entre as células, ou ela passa por dentro das células. Tranquilo? Bom, e o que isso tem a ver, Júnior? Qual a importância disso? Vamos pensar. Bom, passando por entre as células, essa água vai passar livremente, sem ter que passar por nenhuma barreira. Não há seleção daquilo que está entrando no vegetal, na raiz dessa planta, tá bom? Então, passando aqui por entre as células, nesse caminho vermelhinho, a água vai passando livremente. Ela passa livremente até chegar uma camada que fica próxima do xilema. Essa camada aqui, ó, ela é chamada de endoderme. O que tem nessa camada é que entre as células, nas paredes celulares da endoderme, tá bom? A gente vai observar aqui a presença de uma estrutura impermeabilizante. Essa estrutura impermeabilizante ficou conhecida como estrias ou bandas de Caspary. Você já pode pensar qual é a consequência, né? Observa, gente, passar por entre as células é passar por um caminho livre, até chegar aqui nessa endoderme.
Quando chega aqui na endoderme, a água não consegue passar pela estria, não consegue passar aqui por entre as células. Então, ela tem que atravessar as células na endoderme para chegar até o xilema. Pense aí comigo, qual é a dificuldade de entrar por dentro das células? Bom, que é o caminho aqui do apoplasto também, né? Gente, quando a água tem que atravessar a célula, significa que ela tem que atravessar a membrana plasmática. Você está estudando aí em biologia, especialmente em biologia A estrutura da membrana plasmática e verificou, já sabe, que pela membrana plasmática não passa qualquer coisa, né? A membrana plasmática tem uma seletividade, ou seja, ela vai deixar perpassar por ela somente algumas substâncias. Essa propriedade a gente chama de permeabilidade seletiva. Beleza? Ô, Júnior, e qual é a importância disso? Ora, a importância, gente, é que essa água está vindo do meio externo. Ela pode vir contaminada com alguma bactéria, com algum fungo, protozoário que seja, um parasita da planta, tá bom? Então, se a água vai passando simplesmente pelo caminho aí em vermelho, por entre as células, essa água pode levar contaminantes para dentro da raiz. E o pior, se esse contaminante consegue chegar até o xilema, esse contaminante vai se espalhar pela planta inteira. Consegue imaginar isso? Então, como uma forma de proteção, esse vegetal obriga, né? Tem aqui, ó, as estrias ou bandas de Casparin. Cadê? Que vão impedir que a água continue passando por entre as células e obriga essa água a atravessar a membrana das células da endoderme, né? Só assim essa água chega até o xilema e pode ser distribuída para toda a planta. Legal? Tranquilo? Bom, essa é a parte mais difícil dessa história. Se você entendeu bem essa parte do apoplasto, da água que passa por entre as células, você vai compreender bem também o outro caminho, né? O outro caminho, cadê meu cursor? O outro caminho, gente, é o caminho que está aqui desenhado em azul. Esse caminho a gente chama de simplasto, porque a água vai atravessando o citoplasma das células. Mais do que o citoplasma, essa água tem que ir passando pela membrana. Daí eu volto a dizer para você, a membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva. Não vai deixar passar qualquer coisa, não. Essa membrana plasmática vai permitir passar somente aquilo que foi interessante até para o vegetal. E aí, com isso, muitos parasitas são barrados aí com esse mecanismo. Beleza, você entendeu bem? Bom, para toda essa movimentação da água acontecer, ela vai depender justamente do transporte de água através da membrana. E aí eu volto a insistir, você vai precisar lembrar um pouquinho do que está estudando na biologia A. Transporte de água através da membrana a gente chama de osmose. E na osmose, o lado mais concentrado sempre puxa a água. Então, essa plantinha tem que dar um jeito de o interior do seu citoplasma ficar numa concentração maior do que o ambiente externo. É assim que a água vai sendo transportada por osmose dentro da raiz até chegar ao xilema para depois ser transportado para todo o restante da planta. Legal? Tranquilo? Agora, gente, a grande questão é essa. A gente está falando da raiz que está lá no solo. Essa água que foi absorvida tem que chegar até o caule, a copa das árvores. Você já imaginou quão difícil é esse trabalho? Já pensou, por exemplo, que lá uma árvore da floresta amazônica vai ter mais de 30 metros de altura? E que essa água que está sendo absorvida lá na raiz tem que chegar
até a copa dessa árvore, de 30 metros de altura. O detalhe, gente, as plantas não têm nenhum mecanismo de bombeamento. Não é parecido conosco, que temos o coração, que fazemos o sangue circular. Não, não. As plantas não têm nenhum órgão do tipo, parecendo o coração. Daí, então, a pergunta fica, como é que a água vai subir contra a gravidade sem ser bombeada? Essa pergunta rondou a cabeça de muitos e muitos cientistas. E aí, gente, depois de muito trabalho, de muitas pesquisas, de trabalho em grupo, um descobriu uma coisa, o outro descobria outra coisa, foram estudando a água, as propriedades da água, foram estudando o xilema, como é que o xilema se comportava. Bom, chegou-se a uma ideia de como é que essa água sai do solo, chega até a copa de uma árvore que, por vezes, tem mais de 30 metros de altura. Vamos dar uma olhada nisso? A ideia é a seguinte, há uma combinação, de vários e vários fatores, né? Desde propriedades da água até mesmo a estrutura do xilema, que vão permitir que essa água suba da raiz para a folha. Tá bom? Então, primeiro aspecto aqui que eu queria te chamar a atenção. A água dentro do xilema, cadê o meu cursor? Tá aqui. Desculpa, gente, o meu cursor eu perco de vista e aí acaba ficando meio confuso, mas vamos lá. Tá aqui. A água vai entrar e ser absorvida pela raiz, como a gente acabou de falar, e aqui dentro do xilema, essa água, de novo, já perdi meu cursor de novo. Essa água vai formar uma coluna inteira, até as folhas. Então, eu queria que você imaginasse aqui, o xilema passando por tudo, desde a raiz até chegar às folhas, formando um único caminho. E esse único caminho é completamente preenchido por água, tá bom? Formam-se, então, colunas de água. Bom, o que acontece? Porque você está estudando lá no capítulo 5, se não me engano, né? As propriedades da água, você sabe que a água vai ser transportada, absorvida pela raiz, por meio da osmose, e essa osmose vai manter-se integral, conduzindo a água até o xilema, que está bem no centro da raiz, a gente acabou de ver. Essa situação forma uma coluna de água em uma certa tensão. Todas as moléculas de água estão unidas, e elas estão unidas porque elas são coesas, né? O que é essa coesão da molécula de água? Bom, você vai lembrar lá que a molécula de água forma ligações chamadas de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, uma com a outra. E aí se forma, então, uma coluna inteira, integral, sem a presença de substâncias, né, que vão impedir esse contato, tá bom? Bom, por outro lado também, o xilema, você lembra, ele é formado por células ocas. Aqui dentro não tem mais nada a não ser a água, tá certo? A parede do xilema é uma parede fortificada por lignina. Então, imagina aí, gente, é como se fossem canudos. Só que não é aquele canudo frágilzinho em que você puxa e ele fecha. Não, não, não. É aquele canudo com uma parede rígida. O pessoal até usa essa ideia para construir canudo para tomar milkshake, em que você vai fazer força e o milkshake consegue subir pelo canudo. Por quê? Porque a parede do canudo tem uma certa resistência, tá bom? Aqui no xilema, quem vai conferir resistência a isso é aquela lignina, que está impregnando na parede celular, na parede de células mortas que formam o xilema, ok?
Tranquilo? Então, eu tenho uma coluna de água integral da raiz até a folha. Eu tenho o xilema, que vai formar um caminho que é bastante resistente. E um detalhe, o xilema tem nível microscópico, gente. Quando a gente corta um caule de uma árvore, a gente não consegue visualizar a olho nu, não. Esse xilema tem um tamanho microscópico, então você consegue imaginar o veio de água, o pouquinho de água que está passando por dentro dele, é imperceptível aos nossos olhos. Então vão formando verdadeiros fiozinhos de água bem pequenininhos, né? Esses fiozinhos de água vão chegar até a folha. Lá na folha, o que vai acontecer é o processo de transpiração. Na transpiração, o pouquinho de água que chega à folha evapora. E à medida em que ela evapora, ela vai como que sugando aquela coluna de água lá da folha, sugando em direção à folha toda aquela coluna de água. Então, por que na raiz a água tem uma certa tensão mantida pela osmose? Porque a molécula de água é coesa por conta daquelas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Porque o xilema tem dimensão microscópica e forma uma parede bastante resistente. E, por último, porque a transpiração das folhas faz com que o vapor de água sugue, puxe essa água em direção às folhas, a gente vai ver a água subindo contra a gravidade. Consegue imaginar isso? Vai ser uma situação, gente, que todo engenheiro gostaria de pensar. Imagina, aqueles que moram em blocos sabem bem disso. A água da CAESB tem que ser bombeada para a caixa d'água que fica lá em cima do prédio. E para isso, o condomínio vai gastar energia com uma bomba que empurra essa água lá para cima. As plantas conseguem fazer uma grande quantidade de água chegar nas folhas sem ter que bombear, justamente porque elas recorrem a esse nível microscópico, com o auxílio do xilema e essas características da molécula da água. Tranquilo? Então, a explicação de como a água vai chegar até a folha depende desses 3 fatores. A tensão da água, que é causada pela osmose na raiz, a coesão das moléculas de água dentro da coluna do xilema, que é causada justamente pela propriedade da água de ser uma molécula, né, polar, que forma ligações hidrogênio, e por último, vai ser movimentada pela transpiração, pela evaporação dessa água que acontece lá nas folhas. Tranquilo? Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil não compreender tudo isso, mas vai devagarzinho pensando em tudo isso, tá bom? Bom, gente, para ver então essa movimentação, a gente precisa considerar todas essas características aqui, ó. A raiz, aqui embaixo, por conta da osmose, vai fazer uma certa pressão. Essa pressão é chamada de pressão positiva da raiz. Ela puxa a água do solo, cria uma pressão em direção ao xilema. Outra característica é a capilaridade. A capilaridade, que é justamente a propriedade em que as moléculas da água, numa superfície de dimensão pequenininha, tendem a subir, ou melhor, tendem a interagir com a parede do tubo, levando essa água aí em direção à folha, né? E por último, essa ideia, né, da tensão e coesão, porque as moléculas de água conseguem formar pontes de hidrogênio, beleza? Por isso é que a água vai sair do solo, ser absorvida pela raiz, chegar até o xilema, subir pelo xilema até que chegar nas folhas, onde acontece a fotossíntese e a evaporação.
tranquilo, bem tranquilo. Pensa bem, olha bem, essa aula aqui acaba sendo complexa e muito importante, tá bom? Bom, seguindo aqui, eu queria te falar de alguns detalhes. Olha, quando a água é absorvida aqui no solo, essa água é absorvida justamente pela força da osmose. O lado mais concentrado, que é o interior da célula, vai puxar essa água. E aí essa força da osmose consegue fazer a água subir, mas ela consegue fazer a água subir um pouquinho, não é suficiente justamente para chegar até a copa de árvores muito altas, beleza? Bom, essa força que a água tem de subir por conta da osmose na raiz é chamada de pressão de raiz e é muito útil para plantinhas de pequeno porte ou que estão iniciando o seu crescimento, tá bom? Por último, gente, tem uma situação ou um fenômeno que é chamado de gutação ou sudação. É bem curioso. Essa gutação a gente observa quando as plantas perdem água na forma líquida. Essa água é perdida em pontos específicos da folha. Esses pontos específicos são chamados de hidatódios, beleza? Por isso que você está visualizando aqui na minha imagem as gotinhas de água em pontos bem específicos. Aqui, em cada ponto desse, tem uma aberturazinha chamada de hidatódio. Essa gutação ou sudação vai acontecer num momento bem específico. Observa só. Tem que ter algumas condições. Primeiras condições a gutação ou a sudação acontece quando as folhas perdem água na forma líquida. Ela é causada pela pressão positiva da raiz. Então, ela vai ser observada em plantas de pequeno porte, só em plantas de pequeno porte, tá bom? Aí você vai me dizer assim, Júnior, mas eu já vi árvores grandonas com as folhas molhadas. Bom, as folhas molhadas, toda a folha, é o que a gente chama de orvalho. Aí o orvalho é outra história, né? É o vapor de água que está no ar que liquefaz e acaba caindo na folha, molha tudo, tá bom? Aqui não, eu estou falando da eliminação de água na forma líquida pela planta, e por isso vai acontecer somente nos hidatódios. Por isso aquela fotinha lá da água sendo perdida em alguns pontos, como gotas, tá bom? Bom, essa condição de gutação ou sudação só vai ocorrer de manhã, bem cedo, com plantas de pequeno porte, em um ambiente que tenha muita umidade no ar, tá certo? Porque aí o excesso de água que a planta tem, ao invés de evaporar, é perdido na forma líquida. Tá bom, gente? Muito bom. Essa aula aqui é uma aula um pouco mais complexa, eu sei, mas a gente vai trabalhar sempre cada vez mais. Por isso, é importantíssimo que você tente responder para mim os exercícios do seu livro, tá bom? Então, os exercícios estão capítulo 7, página 30, e são as atividades 20, 21, 22 e 23. Tranquilo. Muito bom. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.